Salve, irmãos, que a paz de Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, aquele que pode. Vamos dar início à nossa escola bíblica. Mas eu queria fazer uma oração, um momento de oração nesse momento. Eu não sei se vocês tiveram algumas informações, mas em nossa cidade tem acontecido algumas situações. Jovens têm se perdido, têm perdido suas vidas de maneira repentina, de maneira trágica. De anteontem, um jovem rapaz, o Vitor, né, ele trabalhou na sua loja também, né, Vitor? Né? Acho que quando eu fui fazer uma compra lá, ele estava até lá. Morreu de maneira repentina. Eu não sei se foi fácil. Eu não tenho alguma informação? Sim. Então, assim, amados, são ações que são consequências de pecado. A realidade do mundo espiritual também existe. A Bíblia diz que o diabo, de fato, ele vem para destruir, ele vem para matar. Acho que há 2 semanas atrás, aqui no canal, uma confusão em que um conhecido também meu também tinha acabado de sair do presídio e a família foi celebrar a liberdade dele. No meio daquela confusão, o pai viu que o filho estava armado, foi tirar a arma do filho e o filho acabou sendo baleado e veio a óbito. O pai perdeu ali 2 dedos, 3 dedos, eu não sei exatamente, e esse rapaz novo perdeu a sua vida. E a gente deve, amado, ter compaixão dessas almas e clamar por essas almas, para que o Senhor cesse e para que Ele haja de misericórdia. Senão, o diabo vai continuar ceifando essas vidas. Então vamos orar nessa hora, para que o Senhor possa ter misericórdia da nossa cidade, ter misericórdia dessas famílias, em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora. Queria que você levantasse um clamor junto comigo, pela nossa cidade, por muitas famílias, por aqueles que você conhece. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele, ó Deus amado e santo, que antes que houvesse dia já era e não há ninguém que possa fazer escapar das suas mãos, porque operando o Senhor, quem pode impedir, Senhor? Ó Deus, nessa noite, nesse exato momento, nós invocamos a sua presença, Deus. Nós queremos acionar o céu nessa hora, meu Senhor. Ó Deus amado e santo, ouça a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, meu Pai. Ó Deus, nós não somos melhores, Senhor, do que ninguém. Aprove o Senhor nos encontrar, aprove o Senhor nos salvar, aprove o Senhor nos redimir, Senhor. Por isso, Deus Santo, tenha misericórdia, Deus, da nossa vida, Deus, porque não somos perfeitos, perfeito é o Senhor, porque não somos santos, santo é o Senhor. Estamos no processo de santificação, meu Deus. Por isso, vai purificando a tua igreja, vai lavando, Senhor, a tua noiva, vai repreendendo todo o mal, Senhor, do meio da tua igreja, vai tirando, Deus amado, todo ataque das trevas, Senhor, no meio da tua igreja, Senhor. Ó Deus, que a gente venha ter, Senhor, discernimento espiritual, ó Deus, para possamos ver o ataque do maligno, Senhor, porque de fato o maligno não para, o maligno não cessa, mas maior do que o poder das trevas é o teu poder. Por isso nós estamos lançando por terra, Deus, todo ataque do diabo, Senhor, contra a tua igreja, contra as famílias, contra as crianças, contra os adolescentes, Deus, venha ser repreendido em nome de Jesus, Senhor. Todo ataque do diabo, meu Pai amado, contra a tua igreja, nós repreendemos, Senhor, todo principado, toda potestade, venha ser repreendido agora, em nome de Jesus, Senhor. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, Senhor. Há poder no nome de Jesus para fazer toda a obra das trevas, todo trabalho de feitiçaria, macumbaria, Deus, tudo aquilo que tem sido oferecido
na cachoeira, no cemitério. A Deus venha ser anulado nessa hora. A venha ser repreendido nessa hora, pela tua destra forte, pelo teu poder, meu Senhor. Porque o Senhor é poderoso para isso. Diz a tua palavra que o Senhor veio para desfazer toda a obra do maligno. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Está escrito, Senhor. Por isso o Senhor vai desfazendo toda a obra do maligno, na vida da tua igreja, na vida das famílias, nos casamentos, Senhor, sobre a vida dos maridos, das esposas, dos filhos. Livra, Senhor, nossos filhos, Senhor, do laço, do passarinheiro, da peste perniciosa, dos espíritos malignos, Senhor, que coloca confusão na mente, Deus. Em nome de Jesus, opera com libertação, Senhor, nessa geração, meu Pai. Nós clamamos a Ti, Deus. Por favor, espírito de enfermidade, Deus, que tem assolado, Senhor, essa geração. Em nome de Jesus, Deus. Vai repreendendo, Deus, toda enfermidade, Deus, em nome de Jesus Cristo. Enfermidade no coração, enfermidade no pâncreas, enfermidade no rim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, toda pneumonia, venha ser repreendida agora, que ela venha cair por terra, em nome de Jesus. Está conhecido como Jeová Rafa, olha, o Deus que cura, em nome de Jesus Cristo, Deus, vai operando com libertação, com cura. Em nome de Jesus Cristo, doença no sangue, doença nos ossos, Senhor. Deus, doença por terra, toda enfermidade nessa hora, em nome de Jesus Cristo, vai passando em revista na tua igreja, Senhor. Nós clamamos, intercedemos, Senhor, pelo teu nome. Deus amado e santo, visita essa família que nesse exato momento está chorando, Senhor. Tu és o Espírito Consolador, Tu é conhecido como nosso amigo, aquele que colhe nossas lágrimas. Por isso Deus visita, Senhor, a família do Miguel nesse exato momento. Vai consolando, Deus. Ó Deus, vai consolando, Senhor, a esposa. Vai consolando a mãe que perdeu seu filho. Vai consolando, Senhor, os irmãos, Senhor, dele, nesse exato momento, nessa hora. Deus, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia da nossa cidade, Senhor. Tem misericórdia da nossa cidade chamada Magé, Deus. Que essa cidade, Senhor, venha despertar, que ela venha sair do caminho de pecado, de perdição, Senhor. Levanta a tua igreja, Deus, nessa hora, como agência missionária na terra, Senhor, para que todos te ouçam e te vejam, Deus. Em nome de Jesus, salva, Senhor. Liberta. Amanhã será feriado. Amanhã, Senhor, a prefeitura vai fazer um evento aqui. Deus, nós repreendemos todo espírito de confusão, todo espírito de morte. Todo jovem, todo homem, toda mulher que vai sair para esse evento, Senhor, com a intenção de promover o mal, venha ser repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor possa prender os pés dessa pessoa em casa, que ela não venha sair para promover o mal, que ela não venha sair para promover a morte, que ela não venha sair para promover a briga. Deus, em nome de Jesus Cristo, cerca a nossa cidade de perto, Senhor, freia o inimigo, invertendo o adversário, Senhor, que o inimigo das nossas almas, Senhor, venha ser confundido, envergonhado, em nome de Jesus, Senhor. Que não haja nenhuma confusão na nossa cidade, que não haja nenhuma morte na nossa cidade no dia de amanhã, que não haja confusão no dia de hoje, Deus, nos bares, aqueles que saem para beber, que se embriagam, que não haja acidente, Deus, que não haja pessoa batendo com os carros, com a moto. Mas Deus, louvado seja o teu nome, que o Senhor está enviando chuva. É bom porque a chuva freia o homem, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é soberano para operar além daquilo que pedimos e pensamos. Por isso glorificamos o teu nome. Deus, que teus anjos de guerra, Senhor, venha passear, Deus, no meio da nossa cidade. Deus, guardando, livrando, Senhor, os inocentes, as famílias, em nome de Jesus, meu Pai. Nos dê discernimento espiritual, Deus, para lutarmos com as armas espirituais. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui se encontram. Visita cada familiar aqui representado. Visita aqueles que não puderam vir, mas que ele está. Opera em nome de Jesus Cristo. Vai visitando com o teu poder e com a tua graça. Que teu Espírito Santo possa dar lucidez, discernimento, despertamento espiritual, meu Senhor. Eu oro a Ti nessa hora. Por favor, meu Pai amado, ouça a nossa oração, a nossa súplica. Ó Deus, uma vez mais eu oro a Ti, Senhor,
pelo aniversário da Igreja Maria Helena, que será celebrado no sábado. Que tudo que está sendo feito possa ocorrer perfeitamente, Senhor, para que o teu nome venha a ser engrandecido, celebrado, Senhor. Que o Senhor possa colocar os recursos, Senhor, na mão dos teus filhos, para que eles possam devolver para o Senhor. Que aquela celebração possa, Deus amado e santo, ser para a tua glória, para o teu louvor, para que o Senhor venha a ser engrandecido, louvado, que o Senhor venha descer no meio do arraial. Oh Deus, que a tua igreja possa sentir a tua presença, Senhor, naquele momento. Nós clamamos a Ti nessa hora. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer. Opera, Senhor, em nós e através de nós. Nós estamos aqui, Senhor, estamos disponíveis, Senhor, em nome de Jesus, que possamos estar posicionados no centro da Tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpre em nós o Teu querer. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amados, está no Santo Livro? 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Todos amém? Diz assim então a palavra do Senhor. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Poder se sentar. Em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, nós vínhamos falando sobre escatologia, e eu vou continuar ainda nesse assunto, mas eu senti a direção do Espírito de tratar acerca desse assunto, acerca dos dons espirituais. E já de antemão eu quero dizer que eu não sou cessacionista, ou seja, eu creio veementemente que os dons espirituais, eles não cessaram. Então aqui eu até coloquei um questionamento. Eles cessaram? A minha resposta, Ricardo, é não. Eles não cessaram. Agora a grande questão é o que nós sabemos sobre eles. O que nós como igreja sabemos acerca dos dons espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Tinha muitos problemas, amados. A despeito de ter sido uma igreja que tinha muitos dons espirituais, ela recebeu muitos dons, era uma igreja extremamente problemática. Havia muito pecado, e pecado pesado, não era pouco não. Havia divisão, contenda, fofoca, gente que comprava do irmão não pagava, homens e mulheres vivendo em idolatria, prostituição, o filho que se relacionava com a esposa de seu pai. Então, essa era a igreja de Corinto. Uma igreja que, a despeito de ter recebido os dons espirituais, tinha muitos problemas acerca do seu caráter, de moral, de santidade. E isso às vezes causa conflito em nós, porque nós vemos às vezes a atuação dos dons espirituais e nós questionamos. Nossa, como pode essa pessoa ter orado e aquela pessoa manifestou o demônio saiu? Como é que pode aquela pessoa intercedeu, orou por outra pessoa, e aquela pessoa estava enferma e ela foi curada, mas todavia eu conheço a vida dela e sei que ela está em pecado? Como é que pode isso? Como é que pode Deus ter operado na vida dela, estando ela nessa condição? E a Bíblia sempre nos dá resposta acerca disso. E nesse texto aqui, a Bíblia também mostra que o Espírito Santo, ele dá o dom a quem ele quer. É soberania divina dar o dom para quem ele quer.
Mas a Bíblia coloca em nós também, e eu quero tratar muito sobre isso, o desejo de buscar os dons. Porque se nós cremos que os dons, eles existem e são para hoje, Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Então o Deus que operou no passado é o Deus que opera também no presente. O Deus que curou lá no passado também é o Deus que cura também no presente. O Deus que libertou lá no passado também é o Deus que liberta agora no presente e vai continuar libertando, curando e salvando, porque Ele é Deus. Agora, se Ele operou e opera, se os dons não cessaram, por que nós não vemos tantas manifestações dos dons espirituais? O que a Bíblia realmente diz sobre isso? O que as Escrituras nos mostram? Qual é o propósito dos dons espirituais? Então, eu vejo que não há muito na igreja, e quando eu digo igreja, não essa aqui especificamente, mas a igreja de modo geral, talvez não há um desejo por buscar os dons espirituais. Não há muito em alguns irmãos, ou na maioria dos irmãos, esse desejo por ser usado por Deus nos dons espirituais. E talvez o grande problema disso é a falta de conhecimento. E Paulo, ele disse para a igreja de Corinto: irmãos, acerca dos dons, vocês querem saber sobre os dons? Acerca deles, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E o que é o ignorante? O ignorante é aquele que não tem o conhecimento. Ou porque não teve acesso ao conhecimento, ou porque ele rejeitou o conhecimento. Então a ignorância, ela vem de duas fontes. Porque não teve acesso, mas eu tive e eu ignorei. Eu desprezei o conhecimento. Eu não dei a devida atenção para o devido conhecimento. Não me chamou a atenção, não me causou interesse esse conhecimento. Qual? Acerca dos dons espirituais. Com isso, desprezo. Se eu desprezo, eu não tenho acesso. Porque conhecimento dá acesso. Conhecimento abre portas. Conhecimento abre chaves de entendimento. Conhecimento abre portas de revelação, de intimidade. Então, o conhecimento dos dons, ele é crucial. A Bíblia sempre aponta e a Bíblia sempre encoraja ao conhecimento. Pedro, em 2 Pedro 3,18, diz: antes crescei na graça no conhecimento. A Bíblia encoraja ao conhecimento. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. João 14,6, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu cresço em Cristo, na verdade de Cristo, eu tenho a revelação, eu tenho conhecimento, eu não sou ignorante. Então, nós devemos desejar ter os dons espirituais e ter o conhecimento dos dons espirituais. O autor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, ele fala algo interessante. Ele diz assim, porque devemos já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, o autor, ele está exortando a comunidade que ele chama de aos Hebreus, já era, por causa do tempo, vocês eram para ser mestres.
Hebreus 5, versículo 12, até o versículo 14. Então ele diz, já era pelo tempo para vocês serem mestres, mas vocês não são. E por quê? E aqui note, o motivo deles não serem mestres, não é porque o conhecimento não chegou, o conhecimento chegou, mas eles desprezaram. Aí ele diz, vocês ainda necessitam de leite, mas eu quero dar alimento sólido, vocês não querem. Vocês querem ainda continuar engatinhando na fé. E já era para vocês serem mestres, experimentados na palavra da justiça. E o que não são? Porque vocês ainda são meninos, criança, você ainda precisa de leite. Aí ele diz mais, o mantimento sólido, o alimento sólido, são para os perfeitos, em razão do costume e dos sentidos exercitados para discernir. Discernimento, compreensão, ter uma percepção espiritual, bíblica, das coisas divinas. Então, nós precisamos de conhecimento, amado. Irmãos, nós precisamos passar tempo de qualidade com essa Escritura. Mas só que, não só tempo de qualidade com essa Escritura, mas também de consagração. As duas coisas têm que andar junto, palavra e consagração, palavra e oração, palavra e jejum, palavra e piedade. Para que a gente se desenvolva. Uma criança não cresce só tomando leite, cresce? Não. Conforme ela vai tomando leite e ela vai se desenvolvendo, o dente começa a arranhar, o que a mãe começa a fazer? Ela começa a dar um alimentozinho um pouquinho mais sólido. Por mais que ela vai batendo de ela começa a dar, e aquela criança ela vai, opa. Aí começa a vir dente, ela fala, já não vou bater tanto, porque o dente dela já saiu. Ela vai deixando ela mastigar o alimento. Deus, quando a gente vai crescendo na fé, quando a gente vai crescendo na graça, Ele já não quer mais dar leite para a gente. Ele quer dar alimento sólido. Ele quer dar experiências mais robustas. Ele quer que a gente desenvolva espiritualmente a ponto de termos uma comunhão mais íntima. Irmãos, olha só, Pedro diz que nós somos parte, meu irmão, esse texto é terrível, participantes da natureza divina. A gente não tem noção do que é isso. Pedro diz que nós somos participantes da natureza divina. O que quer dizer, mais ou menos, para a gente tentar entender? Quer dizer que nós somos fundidos com Deus. Como assim? Se nós somos fundidos com Deus, o Deus que operou coisas extraordinárias, também pode operar através de nós. O que Moisés viveu, o que Elias viveu, o que Eliseu viveu, os que os profetas viveram, nós também podemos viver. Os que os apóstolos viveram, nós também podemos viver. Por que não vivemos? Porque nós ainda estamos se alimentando de leite. Ou talvez estamos desprezando o conhecimento. Ou talvez nem temos. Olha o perigo da falta de conhecimento. Provérbios 19, 2. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. O que se apressa com seus pés peca. Então Salomão está falando, a alma que fica sem conhecimento não é bom. E o pé que se apressa peca. Por quê? Porque vai andar sem conhecimento, vai viver sem conhecimento. Lembre-se daquela passagem dos 7 filhos do sacerdote servo. Eles viram que Paulo estava expulsando os demônios. O que eles falaram? Sou filho de sacerdote. Paulo estava expulsando os demônios. Olha como é que a Bíblia é complexa, né, irmãos? Olha só. Nessa passagem, eles veem Paulo expulsando os demônios. Eles falam, olha, Paulo fala, desconjuro no nome de Deus que Paulo prega, Jesus. Eu vou fazer também. Eles foram tentar expulsar um demônio, não conseguiram. 7 homens não conseguiram. A Bíblia diz que o demônio partiu para dentro deles com fúria e os agrediu e os despiu. Eles saíram feridos e despidos. Aí o demônio falou, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas vocês eu não conheço. Ou seja, vocês não têm relevância no mundo espiritual. Eu não conheço vocês como nada.
Vocês querem ter autoridade sobre mim? Vocês não têm. Paulo não tem. Vocês não. Mas só que lá em Mateus, capítulo 7, a Bíblia diz que alguns vão chegar naquele dia, vão falar: em teu nome eu curei, em teu nome profetizei, operei maravilhas, expulsei demônio. E Jesus vai falar: aparta-te de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não te conheço. E algumas pessoas Deus vai deixar operar milagre, prodígio, maravilha, e não vai envergonhar essa pessoa, por misericórdia daqueles que precisam da operação do milagre. Outros Deus vai envergonhar. Para que talvez, pastor? Para que esses que forem envergonhados se convertam de verdade. E outros, como Deus já sonda o coração, vai deixar viver com essa capa de espiritualidade. Porque o dom também pode causar isso, amado. Causar em nós uma vaidade, uma soberba, uma arrogância de que Deus está comigo, Deus está operando através de mim, então eu posso viver da maneira que eu quiser. E às vezes Deus vai deixar, ó, vai então, vai. Fala, Will. Pastor, eu fico pensando assim, porque Judas, eu não sei se ele já estava dominado no coração pelo inimigo, mas Jesus mandou ele ir curar, né? Junto com os outros apóstolos, ele foi naquele meio, e depois fez. E ele tem poder para isso. Sim, ele teve. Então ele fica aquela dúvida. Exatamente. Mas note, Almeida, que a vida de Judas foi um processo que foi sendo construído. Essas coisas não acontecem assim da noite para o dia. Vai ser um processo de construção de iniquidade. Porque não é o pecado, Almeida. É o pecado consciente e deliberado sendo vivido. Não é um erro. É um costume de viver no erro. E quando aquilo vai se tornando sólido demais, a pessoa fica amortecida, o diabo entra. E quando que o diabo entrou no Judas? Depois de tantas situações, note que você vai ver na vida dele, você pega a biografia de Judas, ele começa tirando dinheiro, mas ele começa tirando dinheiro, ele começa falando algumas coisas. Pô, mas esse dinheiro aí poderia ser vendido para os pobres. Aí a Bíblia fala assim, ó, ele não falou isso porque tinha cuidado dos pobres, mas por causa do dinheiro, da bolsa. A Bíblia diz que ele tinha o dinheiro e ele começava a tirar o dinheiro das ofertas que eram dadas a Jesus. Jesus vivia das ofertas. E Judas era o tesoureiro de Jesus. E depois ele começou a tirar muito recurso, ele começou a tirar um pouquinho. E foi tirando. Ao ponto de nascer, a Bíblia diz, Lucas 13, e entrando Satanás no coração de Judas. Essa parte, eu não sei se ele já estava. É. Na hora que ele estava lá fazendo cura, essas coisas, Sim. já estava uma. Acho que não. Não. Mas foi um processo. Ele foi se corrompendo. Ele foi se corrompendo. Mas o tremendo da vida de Judas é, irmãos, olha só, os 12 apóstolos foram escolhidos por quem? Jesus é. A Bíblia diz que Jesus, antes de escolher eles, orou, passou a noite orando, escolheu, soprou o Espírito sobre eles, e eles foram vivendo uma experiência extraordinária. Só que a gente não pode viver a experiência em detrimento do relacionamento com Deus. As minhas experiências espirituais não podem sobrepujar a minha intimidade com Deus. Ambas têm que andar junto. Santidade e experiência. Consagração e experiência. Temor e experiência. Judas foi vivendo só essa experiência e parou com a consagração. Parou com a intimidade. Parou. Então, a falta de conhecimento ou a rejeição dele é muito perigosa. Mateus 22, 29 diz assim: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Eu sempre gosto de citar o contexto do texto, né? O contexto desse texto aqui está falando de ressurreição, mas a aplicação também é verdade acerca disso. As pessoas erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Oséias 4,6 diz: o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Aí olha as duas facetas. Não é só porque faltou,
mas também porque teve rejeição. Aí Oséias diz, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Então, tinha alguns do povo ali que não chegou ao conhecimento, e teve outros que rejeitou o conhecimento, amor. As pessoas rejeitam, amor. Irmãos, olha só, todo mundo sabe que quinta-feira é dia de escola bíblica. Todo mundo sabe da igreja aqui. E há inúmeras situações que faz com que não dê para vir. E isso a gente não sabe, a gente não pode julgar. Mas, irmãos, olha só, João Batista pregava no deserto. Não tinha cadeira, não tinha conforto, não tinha nada. E a Bíblia diz que todos iam atrás de João Batista. Será que todos, amados, que não puderam vir, por algum motivo, razão, circunstância, e alguns motivos podem e devem e são plausíveis, mas talvez outros não quiseram mesmo. E não quiseram, será que se aplicaram ao nível de consagração em casa? Eu tenho minhas dúvidas. Não, eu vou para o culto, mas eu vou passar aqui meia hora de oração. Vou passar aqui 20 minutos estudando essa escritura, o assunto que foi colocado no grupo lá. Eu vou ler, vou estudar acerca disso aqui. Será? Eu tenho minhas dúvidas. E isso eu posso ter. Eu não estou fazendo acusação a ninguém. Isso eu posso ter. Então, há uma rejeição. E isso é terrível. O conhecimento é crucial, amor. Colossenses 2:2 em diante diz assim, ó, para que seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, do conhecimento. Irmãos, em Cristo tem tesouros escondidos, há coisas valiosíssimas, e através do conhecimento espiritual nós acessamos esses tesouros. Agora, se não tiver, amado, o conhecimento, o interesse, o desejo, a busca, não vamos acessar. Provérbio 24:3-4 diz assim, ó, com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Então, quem tem conhecimento acerca dos dons espirituais se enche de coisas preciosas e deleitáveis. Mas quem não tem? Não se enche. Não tem história para contar. Só cinzas. Não tem relevância no mundo espiritual. Porque não tem conhecimento, não tem experiências. Filipenses 1:9 até o versículo 11 diz assim, ó, e suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até a vinda, até o dia de Cristo, plenos do fruto de justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então o conhecimento, ele dá discernimento. E Paulo diz, acerca dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero. Irmãos, olha só, Paulo quando escreve a eles, ele traz à memória deles a vida passada. Olha no versículo 2. Vós bem sabeis, 1 Coríntios 12:2, vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eras guiados. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Vocês não se lembram que vocês adoravam ídolos mudos? Deuses que têm boca e não falam? E vocês acreditavam? Vocês eram guiados por eles, orientados por eles. Será que vocês esqueceram disso? E agora vocês têm um Deus vivo, verdadeiro, poderoso, que tem boca, fala, olho, vê, mama, palpa. Será que vocês esqueceram disso? Então fluam nos dons, porque agora vocês não são guiados mais por ídolos mudos, não. Vocês são guiados por um Deus todo-poderoso.
dos dons era tão tremenda. Por exemplo, se eu perguntar, quantos dons são descritos aqui nessa carta? Eu perguntar assim, pá, quantos dons são? De repente você não vai saber. Você pode chutar, mas vai errar. Por que a gente não sabe? Porque a gente não se aprofunda nisso. Não. Aí está mesclado com dom e ministério. Dons são 9. 9 dons. Então, nós devemos mergulhar nisso, desejar isso. Porque se eles não cessaram, qual o problema então? A falta de conhecimento. E a falta de conhecimento e a falta de busca. Busca, interesse, desejo. Olha o que ele escreveu em 1 Coríntios 14, versículo 1. Habilidade espiritual, né? Oi? Habilidade espiritual. Dons são habilidades espirituais. Espirituais, são ferramentas espirituais. Para edificar também a igreja. Exatamente. 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 14, 1 diz assim: sigam o caminho do amor. Por que ele fala isso? Porque no capítulo 13, ele fala do dom do amor. Porque não adianta, amado, operar o dom sem ter amor. Não adianta fazer nada no reino de Deus sem amor. Não adianta eu vir aqui passar um estudo para os irmãos se eu não fazer isso com amor, com verdade, com vontade. Não adianta. Entendeu? Então tem que ter amor. Ele diz, ó, sigam o caminho do amor. E busquem com dedicação, na minha versão está assim, os dons espirituais. Nessa versão diz aqui, ó, seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais. Então, amado, se os dons não cessaram, qual é o problema? A nossa falta de busca. Falta de busca e de conhecimento. Mas vamos fazer isso com amor. Mas devemos o quê? Buscar isso com zelo, com dedicação, amado. Eu acho que eu passei por uma experiência dessa. No batismo do Espírito Santo. Sim. Eu estava numa igreja, vou falar sem ideia. E lá peça o Senhor, o batismo do Espírito Santo, mas estou falando. E eu ficava lá naquilo toda quinta-feira que eu ficava. Senhor, o batismo do Espírito Santo, o batismo. E uma noite, de madrugada, Denise até levou um susto. Eu dei uma voz no sonho que falou comigo assim: você quer ser batizado? Toma. E eu comecei a falar em língua, e acordei falando em língua. E falei para o meu companheiro, você foi batizado. Mas ficou uma dúvida em mim. Sim. Mas acho que essa dúvida ela caiu, porque às vezes eu estou aqui na oração, ou eu mesmo aqui na aula, e eu começo a falar eu sozinho. Sim. Então eu concluo que eu fui batizado. Sim. Sim. Eu não conhecia até, mas aquilo porque eu busquei, fiquei insistindo que eu queria. Exato. Você queria. Entendeu? A palavra é essa. Você queria, homem. Essa é a parte. Quando a gente quer, não tem jeito, irmão. Eu vou usar um exemplo fútil, banal. Mas assim, é igual quando você vê a menina e fala, cara, eu quero namorar essa garota aí. Mas pastor, Ah, mas também tem um problema? porque Deus batiza, o Espírito Santo entra na pessoa fala, no ministério de Deus. Tem pessoas que têm 20, 30, 50 anos de igreja e nunca foi em ministério, nunca foi em línguas. Entendeu? Porque tem a dúvida. Entra a dúvida no coração. Esse é o problema. Não, se eu não tiver. Tudo que não é feito com fé é pecado. Tem que ter fé. Se tiver uma faísca de dúvida, esquece. Eu digo Essa isso. aproximação é muito importante que o senhor estava falando da gente, porque quando o senhor me batizou, eu não tinha muito entendimento do que era. Isaías que me esclareceu da palavra que eu buscava o tempo inteiro de conhecimento. Teve uma Eu ficar dentro do quarto,
escrever para eles acerca disso, não quero que sejais ignorantes, é porque eles receberam o dom sem ter muito conhecimento. E por isso, o que ela gerou na igreja? Desordem, caos. Então, Paulo escreveu para quê? Além de instruir, organizar a utilização dos dons. Mas é errado, Deus dá quem ficar com quer. dúvida. Mesmo assim, eu continuei falando, mas hoje em dia eu não tenho mais dúvida. Não. O Espírito confirmou já em você. Inclusive, quando ela foi batizada dentro de casa, o Espírito Santo, teve uma irmã da Assembleia, muito antiga de igreja, e começou: ai Jesus, misericórdia, sai, sente a você. Que isso, irmão? Para com isso, irmão. Não é nada disso que ela está pensando, não. Não é nada disso, não. Ela já está compreendindo as coisas. Ela está sendo batizada pelo Espírito Santo de Deus. Aí, a irmã ainda antiga de igreja: ai Jesus, misericórdia, misericórdia. Não, mas não é nada disso. Ela ficou bem assim, paralisada na minha frente, com vergonha. Por quê? Eu já tinha conhecimento. Exatamente. Nascido já com o Evangelho, entendeu? Então eu sabia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Mas não foi esse o problema. Ela chegou comigo e falou assim: há tantos anos que eu estou dando na igreja, nunca me batizou, Senhor. Então ela ficou, vamos botar assim, ela ficou meio com inveja. Batizou a irmã que está menos tempo que eu e eu não estou no tempo, não. Mas aí, surge uma questão. Sim. A gente está falando em língua, mas a gente não sabe o que está falando. E aí? A Bíblia diz sobre isso. Mas só que vocês já estão pulando lá na frente. Quando a gente for tratar do dom de língua. Quando a gente for tratar do dom de língua. Buscar o discernimento, né? Exatamente. Pode buscar o discernimento, porque tem momentos que eu falo, Mas o que eu quero bater com os irmãos é, como ele falou, ele utilizou a palavra, eu queria. E como ele queria, o que ele fazia? Buscava. Irmãos, eu me converti na igreja batista, tradicional. Eu não aceito. Eu não vou dizer nem que não aceita, mas eles não têm tanto interesse. Porque tinha esses irmãos lá que viviam isso. E eu me ajuntei com eles. Eram irmãos que gostavam de monte, eram irmãos que gostavam mais de oração. Eu colei com esses irmãos aí. Eu ia lá para a igreja batista, lá no domingo tinha o chamado jardim de oração. Era antes da escola bíblica. Eu ia cedinho, só tinha velhinho nessa hora. Não tinha ninguém novo. Um pouquinho novo, estava eu novo lá no meio do velhinho, orando. E esses outros irmãos gostavam de monte, de oração. E eu li a Bíblia, mano. Eu quero esse negócio aqui, mano. Eu quero esse negócio aqui. é impressionante que quanto mais a gente lê e aprende, mais dá Eu vontade. comecei a ler, comecei a orar, comecei a pedir, comecei a buscar monte, consagração, jejum, busca, interesse, desejo, clamando, buscando. Um dia, no Morro do Bonfim, os irmãos, todos nós lá, orando, buscando, adorando, clamando. Eu falei, está diferente esse negócio aqui, esse culto está diferente aqui. Meu irmão, um movimento diferenciado. Pega! Como se fosse, sei lá, não sei. Uma descarga, não tem como descrever. É uma alegria de dentro para fora. Eu fui tomado por aquele fogo, aquele embrasamento. E eu comecei a falar em línguas estranhas. E aquilo foi inflamado, e os irmãos também foram tomados outros. E foi um ambiente de glória. E aí eu fiquei extasiado de alegria. E a minha vida foi outra. É tipo uma água mineral. A minha vida espiritual Aquele foi outra. gás, assim, borbulhando. É muito gostoso. Agora, eu também não sou daquele que o fato do irmão não falar em línguas estranhas, que ele não é batizado no Espírito Santo. Eu não creio dessa maneira, tá? Quem crê dessa maneira, eu respeito. Mas eu não creio que o fato do irmão não falar em línguas estranhas, que ele não é batizado. Eu creio que ele pode ser batizado. Até porque o mesmo Espírito, ele não só dá o dom de línguas, ele dá outros dons. Então, se ele dá outros dons, significa que ele também é selado no Espírito Santo. Ele crê, ele é cheio. Mas a questão é quando a gente tem o desejo, amado. Igual eu falei, por exemplo, você quer namorar aquela garota, você fica doido, você quer cortar o cabelo, você anda arrumado, você quer pegar contato, você quer falar, você fica todo lado, porque você quer ela. Então, quando nós queremos a presença de Deus, nós devemos ir até Ele, buscar, Mas diz também que se entregar. o crente não consegue, não pode ter os 9 dons. Não tem.
Mas alguns tinham mais de um dom. Paulo, por exemplo, tinha mais. Pode ter 2, 3, mais 9, Eu acredito que até pode ter mais, dependendo da busca da pessoa, e a vontade de Deus. Que o Senhor é que dá. É isso aí. Eu não afirmo que não pode. Se Deus quiser, Ele Se ele entrega. quiser, ele pode. Se Ele quiser, Ele entrega. Porque a Bíblia diz, mostra que outros tinham mais de um. Depende da busca do que Deus Entende? Depende da busca e da necessidade do ambiente. Então nós devemos buscar pelos dons. Colossenses 3:1 diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então é buscar as coisas que são de cima, ter interesse pelas coisas que são de cima, não das coisas da terra. Mateus 7,7 diz, pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, abrir, batei, abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Então tem que buscar, mano, tem que bater, tem que pedir, até que o céu responda. Mas a gente precisa. Precisa. Tem situações que a gente passa, que a gente precisa desses dois para enfrentar. Exatamente. Não é de qualquer jeito, um crente desanimado, que não tem interesse, quando vem a guerra, ele cai. Ele vai cair. Ele não vai ter ferramentas. Agora, tem que pedir com fé. Pastor, então eu posso crer que o dom de curar, ele não é generalizado, tipo, quando Jesus falou, ide e pregar o evangelho, curar esse enfermo, porque tem um dom que cura. É diferente ou é generalizado? Generalizar no sentido de quê? Como assim você quer dizer? Por exemplo, todo aquele que busca, se santifica, pode dizer para uma pessoa que está doente, ó, eu em nome de Jesus te curar. Aí aquela pessoa não está curada. Geral, para todo mundo. Curar qualquer um, no caso? Para você santificar. Ah. Entendeu? Porque quando ele fala, ide e pregar o evangelho, curar os enfermos. É para todos um dom de cura. É essa aqui. Para todos que ele, no caso, disse ali naquele momento, você quer dizer? Eu não acredito que seja generalizado, não. Por quê, amigo? Porque aqui, quando Paulo organiza isso, a Bíblia é muito clara em dizer que o Espírito dá a cada um como ele quer para o que for útil. Ou seja, Deus pode fazer? Pode fazer. Mas a Bíblia diz que nós somos um corpo. Ou seja, um corpo tem vários membros. E cada membro tem a sua função, a sua operação. Então Deus não vai colocar todo mundo dentro de uma igreja com o dom de cura. De repente ele vai colocar um, de repente dois. Entende? Porque bem sabemos que Deus pode curar, mas em algum momento, se Deus não quiser curar, porque ele quer tratar com aquela pessoa daquela forma. Também. Né? Eu posso estar cheio do Espírito e orar e não acontecer nada, porque Deus quer tratar, quer fazer coisas. E o dom de cura, vamos colocar Paulo assim. mesmo foi curado, ele não tinha um problema, acho que na carta era o quê? Quem? O Paulo, ele não tinha um problema que a Bíblia não declara exatamente o que era. Paulo, ele fala que tem um problema na vista, né? Pelo que ele escreve aos Gálatas, a gente entende que ele tem um problema na vista. Mas o espinho na carne, a Bíblia diz que é um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Mas, assim, Aí já é libertação no carne. ali são acusações, ali naquele texto ali, o texto ali que Paulo fala, mensageiro de Satanás, a palavra é ângelos. Então, eram pessoas que eram o que eu chamei de demônios em forma de gente, que acusavam Paulo, afrontavam Paulo, e aquilo machucava a carne dele. Então ele quis dizer o quê? Foi-me enviado um espinho na carne, a saber, ele diz, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, para bater na cara dele, jogar na cara dele, por quê? Uma mensagem. Qual era a mensagem? De acusação, falando que ele não era um apóstolo, falando que ele não tinha a virtude do Espírito. Então isso machucava a carne dele, entende? Perturbava ele. Para expulsar demônio também, isso é um dom. Né? Para expulsar o demônio. É um dom, é o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Então, eu me perdi. Porque não é qualquer um, não. Eu me perdi onde eu estava. Eu queria pegar na chave onde eu estava.
Não é isso não. Era importante essa chave que eu queria pegar. Os membros, nós somos membros. Deus não, eu acredito que Deus não vai fazer isso porque nós somos membros diferentes. Quando ele disse ali, ele queria evidenciar o poder do Espírito Santo sobre a vida deles. Tanto que, especificamente no dom de cura, a pessoa que é usada no dom de cura, ela precisa de muita fé, e a pessoa que precisa da cura também precisa de fé. A Bíblia diz que o próprio Jesus, amado, não operou muitas curas naquele lugar por causa do quê? Incredulidade. Então, no dom de cura é necessário aquele que vai orar, interceder, tenha fé o suficiente para, e aquele que vai receber também tenha fé. É uma simbiose. Entende? A passagem de Paulo, acho que eu preguei aqui domingo, falei sobre essa passagem. Paulo olhou e viu que o cara tinha fé para ser curado. Paulo orou sobre ele foi curado. Entende? Então, Jesus tinha virtude para curar. A mulher do grupo de sangue foi lá e foi curada. Foi salva e foi curada. Jesus falava, vá e a fé te curou. A sua fé te curou, a sua fé te salvou. Então, é uma coisa que anda junto. É a virtude do poder do Espírito Santo para curar, e aquele que precisa da cura também precisa crer. Se ele tiver incredulidade, não vai adiantar. Então, é necessário fé, amado. Tiago é muito claro em dizer, Tiago 1, versículo 5 em diante, diz assim, ó, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lançando em rosto, ser-lhe dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, e é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, quando nós vamos até Deus, temos que buscar e pedir com fé, acreditando que Ele vai operar. Aí Deus, pela soberania dele, Ele vai entender se Ele vai te dar ou não. Mas se você não buscar, você não vai achar. Se você não bater, a porta não vai se abrir. Se você não pedir, você não vai receber. Deus vai falar, não vou entregar para quem quer. Entende? E essa obra, amado, ela é a obra do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo. Versículo 4. 1 Coríntios 12, versículo 4 a 6 diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então há diversos ministérios, sim. Há diversos dons, sim. Mas é o mesmo Deus, o único Deus que opera tudo em todos. Então, igreja, nós devemos desejar a presença do Espírito Santo. A igreja precisa entender isso, ter comunhão com o Espírito Santo, buscar a presença do Espírito Santo, orar com fé pelo Espírito Santo, falar, Senhor, eu quero ser cheio da sua presença, me purifica, me limpa, me lava, me usa, Deus venha sobre mim com a sua graça. Eu quero receber o teu poder, a tua virtude, o teu Espírito. A igreja precisa entender isso, amado. Essa necessidade, nós temos necessidade do Espírito Santo. Sem Ele nós não somos ninguém, nós não somos nada. Jesus Cristo disse, sem mim, nada vocês podem fazer, nada. Temos muita informação e pouco fogo. Temos muito entendimento e pouco fogo. Precisamos de fogo do Espírito Santo. Fogo de Deus. O Espírito Santo, amado. As pessoas estão desprezando o Espírito Santo. Ele é Deus. É Ele que opera. É Ele que faz. João 14, 23 diz assim. Jesus respondeu e disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará.
e viveremos para Ele, faremos nele morada. Versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo, Ele vai habitar em nós, Ele vai fazer morada em nós, e Ele é Deus, e sendo Deus, Ele vai operar através de nós. Irmão, escute, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5 fala sobre isso. Se Ele é o cabeça, nós somos o quê? O corpo. Atos 10:38, a palavra do Eterno diz assim: porque Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, com glória, o qual andou fazendo bem, aleluia, e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E se Ele é o cabeça, se a virtude do Senhor está sobre Cristo, que é o cabeça, a virtude do Espírito Santo também está sobre a sua igreja, e a igreja de Deus, ela tem poder. Tem poder. A mesma virtude de Cristo, o próprio Cristo, está sobre a igreja. E a Bíblia diz que Ele andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Com Ele. A cabeça não anda sozinha, ela precisa de um corpo. E nós somos o corpo. Nós somos esse corpo. Uma vez lá na barbearia, não nessa que eu estou, numa outra, na segunda barbearia, era por volta de 11 e pouca da noite. Um rapaz chegou lá, mas com uma dor absurda na cabeça, uma coisa que ele não sabia mais o que fazer. E ele falou: Ricardo, aí bateu na porta, estava com a porta arriada, aquelas portas de serralheiro, de ferro, de metal. Ricardo, o que foi? E aí, Felipe? Felipe, o nome dele. Quem foi, Felipe? Pô, cara, tu não tem número da farmácia aí não, cara? O que está acontecendo? Cara, eu estou com uma dor de cabeça absurda, cara, aqui. Eu estou chorando tanto para dor, não sei mais o que fazer. E na hora, eu falei: cara, eu não sei, eu tenho um número aqui, mas entra aí. E ele entrou. Eu falei: cara, eu não sei, do nada começou a dar essa cabeça aqui, cara, eu já não estou aguentando, eu estou chorando, eu saí, eu estou andando porque eu não estou conseguindo. Eu falei: meu irmão, vamos orar agora. Vamos orar. Você vai ter que esperar um remédio e Deus pode operar agora. Você pode ficar sem essa dor agora. Você crê? Eu creio. E aí eu comecei a orar, orar, repreender aquele espírito de enfermidade, para que aquilo caísse por terra, para que ele fosse curado, para que ele tivesse alívio, para que Deus operasse, para que Deus fosse glorificado, louvado. E aquele rapaz foi curado. Então são situações, e eu lembro que nesse momento, nesse período, eu estava buscando muito sobre isso. O nosso grande problema é que a gente busca e para. A gente não pode parar. Então, quando a gente pega alguma coisa a Deus, Deus vai dar as situações para a gente operar aquilo. Como que eu quero ser um instrumento de Deus para cura, se não chegar ninguém doente? Se chegar o doente, opa, eu tenho que orar. Se chegou para mim, eu tenho que orar. Eu tenho que impor as mãos. Será que Deus quer me usar como instrumento de cura para aquela pessoa? Se chegou, amado, é para orar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Entenda, Cristo é o cabeça, você é o corpo. E Ele precisa que esse corpo se movimente para que Ele vá até os oprimidos. Então, nós devemos ter essa sensibilidade. Opa, se essa pessoa chegou, é porque Deus quer operar. Lucas 5,17, parte dele diz: e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Cristo. A virtude do Senhor estava com ele naquele dia para curar. Então, amado, esse mesmo poder está sobre a igreja. A igreja. Mas é o Espírito Santo. Atos 1,8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo. Pastor? Oi? E nos traz o Senhor me trouxe a lembrança aqui, a passagem da oração dos 12. Jesus disse para eles assim: eu vou para o Pai, mas eu vou emprestar o Consolador, que é o
Sim. Porque enquanto Jesus estava com ele, estava ali. Sim. Santo. Uhum. Né? Aí Jesus avisa. Exatamente. A passagem que eu preguei, Jesus foi no monte, Pedro, Tiago e João tiveram a experiência do monte da transfiguração, o restante foi embaixo. Um pai aflito chega, o filho endemoniado, os discípulos não puderam. Não conseguiram. Aí no final de tudo, o que eles ficaram, né, envergonhados, perguntaram: Senhor, por que a gente não conseguiu? Que a gente já conseguiu antes. Aí Jesus, tal casta não é expulsa, senão o jejum e. Ou seja, vocês precisam de um nível de consagração maior para determinadas situações. E a gente pode alcançar esse ponto de espiritualidade que o Senhor passou a fazer assim, faz qualquer um criticar. Quando tem situação, o Senhor fala assim. A Exatamente. gente vai lá, o Senhor fala com a gente. Fala, meu, fala. Fala dentro da palavra, o Senhor arrependa a gente. Fala. E a gente obedece, Deus vai lá, trabalha pelo mais. Exatamente. Então, esse nível de consagração, de jejum, passa por uma vida de obediência. Olha só, Atos 5,32 diz assim, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então ele dá o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo vai fazer morada naqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo vai operar através daquele que lhe obedece. Então nós devemos, amados, ter esse anseio, esse desejo. Irmãos, olha só, Estevão, note, Atos capítulo 5 fala de Ananias e Safira. Mentiram para quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi lá e caiu, fulminado. Aí Pedro vai falar isso, olha só, nós, o Espírito Santo, é testemunha que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Vem Estevão, Atos capítulo 5, a Bíblia diz que ele é um jovem, mas num outro texto diz que ele é um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6,8 diz: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Um jovem, mas era cheio de fé. Que fé é essa aqui? Tu acha que é a fé salvífica, só para crer? Atos 6,8. Essa fé aqui não é fé salvífica não, mano. Essa fé aqui é para a operação de milagre. Estevão era um homem cheio de fé para a operação de milagre. Tanto que o texto diz, cheio de fé e de poder, fazia prodígio, ou seja, era evidenciado isso, prodígios e grandes sinais entre o povo, demonstração de poder. Estevão. Então note, Estevão fazia milagre, tinha o dom da fé, que é uma fé diferente, o dom da fé, e fazia prodígio. Estevão também era bem eloquente na palavra, ele era poderoso na palavra. Então nós precisamos disso, amado. Abra junto comigo aí, Romanos capítulo 15. Romanos 15, 13. Olha que texto poderoso. Romanos 15, 13. Todos. Diz assim a palavra, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito. Virtude aqui é poder. Pelo poder do Espírito Santo. Versículo 18. Porque não ousaria dizer alguma coisa que Cristo, por mim, não tenha feito. Olha o que Paulo está dizendo. Para a obediência dos gentios, por palavra e por obra, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém, a recadores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que, por meio dele, Deus operava com poder
de sinais e prodígio, na virtude do Espírito Santo. Então ele está falando, olha só, eu não cheguei só até eles com palavra não. Deus me usou com prodígio, sinais, maravilha, em Jerusalém, arredores, é Ilírico. Eu tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, só com palavra, Paulo? Não, mas com poder, com sinais, com evidência, com dons espirituais. Com dons espirituais. Outra referência poderosíssima, 1 Tessalonicenses 1, 4 e 5. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Paulo está querendo dizer o seguinte, irmão, eu não só preguei palavra não, só letra não, mas o Evangelho chegou a vocês também em poder, no Espírito Santo, e com muita certeza, tá? E vós sabeis disso. Então, palavra e poder tem que andar junto. Palavra e sinais devem andar juntos. E por que não anda junto? Porque muitas das vezes a gente não busca, a gente não crê, a gente não se consagra, a gente não acredita, a gente não vem com expectativa. 1 Coríntios 2, 4 e 5 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha que texto tremendo, mano. Paulo falou, a minha pregação não consistia só em palavras persuasivas, só em argumento de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Atos 14, 3. Paulo e Barnabé. Olha que coisa. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor. O qual dava testemunho à palavra da sua graça, a palavra de salvação, permitindo que, por suas mãos, se fizessem sinais e prodígios. Então Paulo ele pregava o Evangelho, Barnabé pregava o Evangelho, mas a despeito disso, naquele cenário, naquelas pessoas debilitadas, enfermas, endemoniadas, mentirosas, prostitutas, pessoas cheias de mazela, Deus operava por meio da mão deles, aqui está escrito assim, irmão, por meio de suas mãos, fizesse sinais e prodígios, por meio de nossas mãos. E isso não acabou, igreja. Isso não acabou. Então nós devemos desejar, essa minha introdução é inflamar, encorajar a igreja a desejar isso, querer isso, viver isso, ter a sensibilidade e não ter vergonha nem medo quando alguém falar, estou com isso, estou sentindo isso, ora pela minha vida, quero orar agora. A pessoa não está muito sujo, posso orar para a tua vida agora, se você quiser. Seja na rua, eu já cansei de orar, pessoas ali na rua, na barbearia, toda hora, volta e meia, isso acontece. Orar pela minha filha, eu falei, vamos orar agora. Não, o cliente ali, ele espera um pouquinho, vamos orar agora. E orar ali, na calçada, dentro do barbearia, várias vezes. Então, essas oportunidades Deus quer nos dar para a gente ter experiências. Paulo falou, pela minha mão, eu estava pregando a palavra da verdade, Deus permitiu que por meio de minhas mãos eu fizesse sinais e prodígios. Nessa passagem aqui, a sociedade ali achou que eles eram deuses. Falou, não, sou Deus não. Me idolatra não. Olha para mim como, não, é ele, sou eu não, é ele. Porque tem gente que é assim, mano. Se vê alguém operando milagre, fazendo isso, aquilo, começa a idolatrar aquela pessoa. Aí, meu, caminho de perdição. É só um instrumento, mais nada. Lembre-se, é o Espírito Santo que opera. Marcos 16, fala comigo. Olha que texto, amor.
Irmão, assim que eu caminhei na fé, era esses textos aqui que eu li, ó, Marcos 16. É isso aqui, ó. Eu quero ver isso aqui, ó. Não, eu quero ver isso aqui. Isso aqui. Marcos 16, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz, ó. Todos abriram? Amém? Estes sinais seguirão aos que? E quem não crê? Vai seguir? Vai seguir, não vai? O sinal só segue quem crê, gente. Em meu nome expulsarão o quê? Os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão mais? Aqui são hierarquias de demônio que ele está falando. Pegar fala de controle, domínio. Vocês vão dominar as trevas. Vocês vão dominar os espíritos malignos pelo meu nome. É isso que ele quer dizer. Não temer, né? E não temer. Pegar em serpente a gente tem medo, não é isso ou não? Hoje eu vi no jornal, por exemplo, tinha uma cascavel, sei lá, no meio daquele brinquedo de bola, de criança. Você viu esse negócio? A bicha toda colorida. Toda colorida no meio daquela piscina de bola. Já aconteceu isso em Niterói, não. Aí o biólogo foi lá, tirou. Mas por que o biólogo foi lá? Porque ele está preparado, a gente tinha medo. Então, quando a gente está preparado, mano, a gente não vai ter medo de enfrentar as trevas. A gente vai dominar as serpentes, escorpiões. Porque quando manifesta o demônio, tem crente que fica com medo, mano. Tem crente que fica com medo. Só falta para pular ali, mano. Igual Chaves. Eu vi um pastor brigar com os obreiros porque entrou uma mulher endemoniada na igreja e a mulher foi lá xingar ele. Aí ele começou a brincar com os obreiros. Vocês são culpados, não dê nem expulsão da mulher. Estou obrigado. Deu muita confusão. Uma vez aqui no Centro de Recuperação, a gente estava pregando a palavra ali, e eu fui muito nessa questão de possessão, de libertação, pregando, com muita veemência, pregando, tinha um rapaz assim, sentado na cadeira. Meu irmão, ele pulou como se fosse igual um míssil, ele voou, já endemoniado. Aí o pastor Jorge pulou assustado. Meu Deus, o que é isso, gente? Eu disse, peraí, olha o demônio aí. Aí os outros rapazes olhando, meu Deus do céu, o que é isso? Eu nunca vi assim, não sei o que, não. Eu falei, é isso aí que acontece. É isso aí que acontece. Então assim, mano, quando a gente vai pegando experiência, a gente tem controle. Esse controle eu aprendi muito com o Elvis. Uma vez nós fomos aqui, em Beretá, orar para uma senhora. Pediram, estava tendo culto aqui numa quinta-feira. Cheguei cedo, estava eu aqui. Estava eu, D'Angelo e Robson. Aí ele falou, me ligaram aqui, tem uma mulher assim, essa para falar, tem um endereço para a gente, vai lá. Foi eu, Robson e D'Angelo, vamos lá. Uma senhora. E falaram que ela estava endemoniada, aquela coisa toda. Então chegamos lá, a senhora estava meio alterada. E a questão, mano, é ter a sensibilidade e, tirando a palavra sensibilidade, mas discernimento espiritual. Eu cheguei no ambiente e falei, essa mulher não está endemoniada. Essa mulher está passando por algum problema ali, usou alguma coisa, ela está alterada. Mas vamos orar pela vida dela, mas não está endemoniada. E ora. A mulher foi se acalmando, começamos a conversar. Senhora, qual é o seu nome, senhora? Fulano de tal. Quantos anos a senhora tem? Tanto. A senhora mora aqui quantos anos? Tanto. Então ela estava dando informações precisas. Eu falei, está tranquilo. Aconteceu alguma coisa com a senhora? Não aconteceu isso, meu marido assim, assado, o quê? A senhora tomou um remédio? Tomei. E depois fez o quê? Tomei vinho. Misturou remédio com vinho. Então, bugou a cabeça da senhora. A sobrinha dela, já contei essa experiência aqui, a sobrinha dela, uma lourinha baixinha. Aí depois da gente tratar a senhora ali, estava tudo tranquilo, pediu para que a gente fosse na casa dela orar. Fomos orar. Isso daí, gente, acabava tudo aqui, o Elvis passou por lá e foi lá. Estava junto com a gente, chegamos lá, estamos orando pela jovenzinha. E ora, e nisso daí, eu já tinha recebido a instrução, em situações assim, não ora de olho fechado, não. Um olho no peixe e outro no gato. Sempre pensa por quê? A pessoa pode manifestar, pode pegar uma coisa, vir em cima de você e aí? Ou de repente a pessoa pode cair sem segurar. Então, um de repente está na frente orando, o outro está do lado ou atrás, e fica ali, para a pessoa não cair e tal, não se machucar. Começamos a orar, e aquela mulher, aquela menina,
o demônio bravo. E a menina foi virando o pescoço, e o demônio falando pela boca dela, falando que ia matar, falando que ia quebrar, falou, vou quebrar o pescoço dela na frente de vocês. Quer ver? Que eu não quebro o pescoço dela na frente de vocês, e foi virando, mano. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu vou quebrar. Vou quebrar. E fala, meu irmão, um ambiente pesado, maligno. Eu vou matar vocês. Aí eu pode matar, se você está mais poderoso que Jesus. Eu até brinco com isso que ele fala. Ele fala isso direto. Se você é mais poderoso que Jesus, pode matar a gente. Aí eu mata você. A você, fala com você, comigo não. Respondendo com os outros demônios. A você. E não foi. E aí, oramos, aquela menina, então eu aprendi desse controle, mano, do ambiente, calma, de entender que quem domina aquilo tudo ali é Deus, não é eu. Eu só tenho que estar equilibrado, no ponto. E aí, eu falei, Jorge, irmão, vamos lá, Fernando, que vamos para lá agora, esse demônio vai ser expulso. Então, é ter um discernimento espiritual, a sensibilidade do ambiente. Então, entende? Essas coisas aqui, autoridade, discernimento e ousadia. Porque quando ele fala aqui, ó, pegarão, ele fala, vocês vão ter autoridade, domínio nas serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Versículo 19 de Marcos 16. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles quem? O Senhor. E confirmando a palavra com o quê? Com o que está escrito aí? Sinais. Que se seguiram. Então o Senhor foi assunto nos céus, mas ele estava com eles, cooperando na palavra. E evidenciando através de sinais. Então, amado, nós devemos desejar isso, mas os sinais vão seguir quem? Crê. Quem? Busca. Eu fiz confusão naquela hora. Oi? Eu fiz confusão naquela hora. De que eu? Fala. Porque eu falei, em meu nome, e de pregar o evangelho, eu fiz confusão nessa parte. Porque pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos enfermos e os curarão. Mas aqui ele está mandando dos apóstolos. Sim. Não é generalizado, entendeu? Ah, sim. Mas aí, amigo, é os apóstolos, mas o texto fala, esses sinais seguirão aos que creem. Tanto os apóstolos, tanto nós. Não parou os apóstolos. Mas aí a gente entra numa dúvida, porque, se a gente se converteu, acreditando em Jesus, eu acho que e por isso que eu pensava que o dom de cura era generalizado. Entendeu? Sim, entendi. Mas não vai ser, eu não acredito que é automático. Converteu, vai receber o dom de cura. Não é isso. É um processo. Tanto que há variedades, diversidade de dons. Não porque crê e já vai receber especificamente o dom de cura. Era onde eu estava falando da confusão. Entendeu, amado? Pastor, já aconteceu isso no lugar, que as pessoas não te conheciam, eles iam na sua direção, perguntar se você é gente de orar. Comigo? É. Aconteceu uma situação parecida. Eu estava vendo um dilema, já falei isso aqui já. Um dilema, ele estava lá na barbearia e apareceu um rapaz, ele passou, depois voltou. Oi, tudo bem? Posso entrar? Eu falei, pode. Ele entrou, não, olha só, posso te falar um negócio? Pode. Está passando de dilema, não está? Fritou. Você está com uma dúvida, não está? Fritou. E olha só, o que eu vou te falar, você crê ou não. Aconteceu uma coisa parecida agora, mas não foi diretamente comigo, foi com a Fabi. Agora, olha só. O homem acerca de quem você está orando, para ter evidência, ele é um homem de Deus, mas ele é cheio de falha. Mas o ajude nesse momento. E ele foi embora.
Nunca mais. Então, me respondeu aquilo que eu estava orando. Um sinal. Entendeu? Agora, recentemente, a Fabi, acho que ela estava no monte, não sei, vou até perguntar ela direito isso para mim saber, mas ela falou assim, uma senhora, não sei exatamente, falou para ela assim, ó, fala para o teu pastor, para ele voltar com a consagração lá na igreja. Glória a Deus. Eu tenho orado. Aí eu falei assim, aí Fabi, pastor, ela falou assim, ela me falou isso daí, tá? Eu falei, eu vou orar. E eu estou orando acerca disso. Agora a grande questão, então, está nas minhas orações. Se colocar mais um dia, é delicado, estou orando, eu estou orando. Como ele falou isso, ele vai falar. É. Então, assim, amados, entendam, tudo é feito por meio do Espírito Santo. Então, o que a gente deve fazer? Não entristecê-lo. Não entristecê-lo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Como que eu entristeço o Espírito de Deus? Tendo uma vida relaxada, uma vida de pecado, não cuidando do tempo do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, não extinguais o Espírito Santo, ou seja, não apagueis, não tire o fulgor, deixe o fogo do Espírito Santo incandescer, fluir. É isso que Deus quer. Por quê? Os dons ele tem o seu propósito. Qual é? O irmão Isaías falou, a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Uhum. É no sentido de Belo Horizonte, não é? O hospital que eu tenho que ir. E quando eu cheguei lá, nós estávamos sentamos, ficamos esperando, já muito organizado na porta. E tinha umas pessoas assim, tudo que foram operadas, tipo meu filho, um troço na perna, outro no quadril, outro, todo mundo bem rebentada do Pai Senhor. Aí chegou um senhor de cadeira de roda, e a aparência dele era de pessoa de muita condição. A gente via nele assim, só assim, o jeito dele, ele parecia uma pessoa de possibilidade na vida. Mas muito entristecido, muito cabisbaixo, muito deprimido mesmo. E um filho carregando ele. Aí ele sentou, o filho sentou na cadeira, botou a cadeira de roda dele do lado, e ali naquele momento, eu tenho o hábito de onde eu estiver orando. Eu estava conversando com meus filhos e falando de Jesus, eu vejo a paciência do meu filho, eu estava e estava ali falando com Deus. E de repente o Senhor falou assim, o Espírito falou assim, fala com ele. Eu me levantei da onde eu estava, era bem próximo assim, eu fui lá falar com ele. Falei assim, Senhor, eu posso falar com o Senhor? Ele pode sim. Assim, muito agoniado, os jovens, filho dele, dentro do celular na mão. Aí ele pediu, eu fui colocar a perna dele na cadeira de roda, que ele estava sentado, tinha tipo derrame. E ali eu falei assim, ó, o Senhor está triste? E eu peço ao Senhor para me dar inspiração, porque a gente não tem nada a cuidar, né? Sim, sim. Aí comecei a falar da palavra com ele, que Deus tinha um propósito sempre na vida do homem, que ele podia crer que Deus podia tirar ele de toda situação, mas ele tinha que crer. E fui falando coisas assim, porque eu não planejei nada, foi o próprio Espírito de Deus. Aí eu falei assim para ele, eu posso orar pelo Senhor? Aí ele, com certeza, quando eu levantei a minha mão para orar, ele pegou na minha mão e botou na cabeça dele. E puxou a minha mão assim. Aí eu fiz a oração ali e repreendi aquele espírito de tristeza de que aquela mulher que tem arrancado, que era assim uma depressão muito forte. Sim. E como eu terminei de orar, ele disse, obrigada, senhora, obrigada. Eu falei, não preciso só agradecer, não. É Deus que quer o Senhor orou de cuidar. E ele ficou assim, sorrindo, aquele homem estava muito. Já mudou, né? Ele começou a sorrir. Já mudou. Começou a sorrir, e um jovem largou o celular
ele largou tudo e ele participou de tudo. Era como se aquele jovem não estava dando atenção daquele pai doente. Sim. Ele carregou por carregar, né? A angústia do celular, aquele desespero. Sim. Aí ele largou e ele dava um sorriso de tanta alegria, de satisfação, que eu sei que o Espírito do Senhor trabalhou. Exatamente, mudou, marca a vida. Então, amados, o pastor Luciano Subirá, ele chama isso de suspeita profética. Quando ele chega num ambiente assim, ele começa a ter um discernimento do Espírito acerca de alguma coisa, ou de alguém e tal, ele começa a orar em Espírito, pedindo a Deus sinais, coisas concretas, para ver se é aquilo que ele está pensando, se não é ele, mas se é o Senhor, para dar com clareza e ele chegar com cuidado naquela pessoa e falar. Ele falou, eu aprendi com a experiência de que assim, eu nunca chego dizendo assim, não, porque o Senhor me falou. Ele nunca chega, o pastor Luciano Subirá falando, eu nunca chego me falando porque o Senhor me disse acerca disso, a não ser quando é muito claro. Agora, quando só tem a suspeita profética, eu chego, não, olha só, eu estava ali, eu senti isso, eu percebi que você está assim, está assado. Isso procede? Procede. Mas de repente isso, daquilo, sim. E aí ele vai desdobrando aquilo ali, entrando no algo mais profundo. Como eu falei aqui da senhora, a senhora qual é o seu nome, a senhora mora aqui por tempo. E vai desenrolando até você chegar num ponto específico. E ele não falou mais, sabe quem que ele era? Ele era o secretário do governador, tinha um garotinho na governadora, então era ele. Ele falou assim, eu tenho muito dinheiro, vai tudo que eu quero falar isso para você. Eu tenho muito dinheiro, tenho condição na vida, e eu estou acabado. Eu estava acabado, assim que ele falou, eu estava acabado. Então você vê que isso muda as pessoas. Eu costumo dizer que os dons espirituais é como se fosse um adorno da igreja. É o colar. É aquilo que deixa a igreja bonita, bela. Então, amados, o dom espiritual, o propósito dele é para a edificação da igreja. Como diz o versículo 7 de 1 Coríntios 12, diz assim, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, dependendo da versão, um bom proveitoso, para que seja algo. São bênçãos imerecidas, né? É claro, é um favor imerecido, a gente não merece. É um dom, é uma dádiva. É um favor que a gente não merece. E para que isso? Para a edificação do corpo de Cristo. 1 Pedro 4,10 diz assim, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 7 diz, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então ele dá a cada um, como ele bem entende. E a gente deve administrar isso, esse dom que a gente recebeu, como bons dispenseiros da casa de Deus. O que é um dispenseiro? É um mordomo. É aquele que cuida, é aquele que administra, é aquele que vê o que está faltando, o que está precisando. Então a gente deve cuidar desse dom como bom dispenseiro da casa de Deus. Abra comigo em Romanos capítulo 12, já estou acabando. Romanos 12, versículo 4. Claro, ele é glorificado, ele é conhecido, ele é temido. Exatamente. Vitão, me ajuda aí, amado, com a leitura, por favor. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Olha só um momento. Se a profecia seja a segunda medida da?
A profecia, para ser entregue, é a medida da fé daquele que vai profetizar. Então, note como é que é importante a fé, o dom de fé. Continua, mano. Se é mistério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Versículo 8, para terminar. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade, porque preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Viu a diversidade de dons que tem aqui? Dons de ministério e dons espirituais. Aqui está mesclado. Então, note a variedade, amado. Então, a igreja deve olhar esses dons e querer, desejar. E se encaixar em alguns deles. Falar, onde que eu me encaixo melhor? Onde que Deus quer me usar? O que eu posso ser como referência para o Senhor? Deus, o que o Senhor quer para mim? Me entrega, eu quero. Agora deve se colocar. Vamos voltar lá para Coríntios, para a gente terminar. Mas vamos no capítulo 14. 1 Coríntios 14, versículo 5. E eu vou ler aqui alguns outros versículos do capítulo 14. Todos, amém? Diz assim, 1 Coríntios 14, versículo 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba o quê? A edificação. É igual o homem falou, não tem tudo que eu entro no mistério aqui, eu falo para mim e tal. Então, eu não entendo muito, mas o seu espírito é edificado. Mas a sua língua estranha não vai edificar ninguém que está do teu lado. Edifica você. Agora, para edificar a igreja, é necessário orar para que Deus entregue o quê? A interpretação. Aí vai edificar toda a igreja. Porque o nosso espírito, ele fica em dom. Ele é edificado, mas ele é em dom. Então, o dom de interpretação é muito importante. E Deus entrega. Agora, a gente tem que pedir. E Deus ele vai entregar para quem Ele quer. Ele pode entregar para aquele que fala, mas Ele pode entregar para aquele que de repente não fala, mas vai interpretar. Então, isso é lindo. Oi? Tem irmão que pode falar e interpretar o mesmo tempo? Tem. O que diz aqui? Ore para que também interprete. Para quê? Para que a igreja receba a edificação. Versículo 12. Assim também vós, quando desejais dons espirituais, olha só, desejares, procurais sobejar neles, ou seja, progredir. Tem alguma outra versão diferente aí? Nessa versão aí, tem alguém com alguma versão diferente? Sobejar também, né? É só para progredir, né? Aqui, ó, progredir, evoluir, desenvolver. Vou utilizar essa fala aí que você falou. Procurar progredir neles para a edificação da igreja. Versículo 13. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Está vendo aí, Val? Para que possa interpretar. 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas meu entendimento fica o quê? Sem fruto. Não estou entendendo. Estou sendo edificado. Ou não estou entendendo? Versículo 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Versículo 26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, cada um tem uma parte de Deus ali para a edificação da igreja. Me diz, o irmão pode profetizar para ele próprio? Não, né? Profetizar? Ele pode desejar, ele vai orar para o bem dele. Profetizar para o bem
Você vai orar para o seu bem, né? Agora, profetizar para o seu. Si próprio. A pessoa estava assim, de repente, já tirou a cadeira e começou. Me aceita, porque eu te como Vai agora. acontecer no caso. Você entendeu? Perguntando porque já aconteceu um caso assim. Que isso, né? Só que depois. Vai orar para o seu próprio bem, vai profetizar para o seu pai. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu vi. Amados, repito aqui 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Que possamos ter o interesse, o desejo, a busca incessante pelos dons espirituais. Na próxima oportunidade, nós já vamos tratar especificamente dos dons espirituais. Como eles agem, como eles atuam, qual é a eficácia dele. E aí cada um vai entender melhor esses dons que a gente deve entender. Ele falou, eu não quero que você seja ignorante. A gente tem que saber. A gente deve desejar. Mas a gente deve ter o conhecimento. Amém, amados? Podemos terminar? Ficou alguma dúvida? Então vamos ficar de pé então para a gente terminar em nome de Jesus. Agora, é complicado, né? Tem vários dons, mas a gente só fala no dom de língua. E Paulo falou que profetiza é maior do que fala em língua. E a gente só fala no dom de língua. Tem vários outros dons, mas o dom de língua é o mais polêmico, mais desejado. É complicado. O dom de profecia é maior do que o dom de língua. Mas a maioria disso aí acontece por causa da própria incentivação dependendo da igreja. Exatamente. Igual essa que eu falo, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Então, já procurou o batismo com o Espírito Santo. Na energia, todo mundo tinha que ser, né? Agora, me diz uma coisa, pastor. Quando o Espírito Santo, né, usa aquela pessoa para falar em mistério e tal, para curar, né, e Deus vamos supor, a pessoa está no ministério, está falando em língua, está curando e tal. Quando ele sai, ele vira as costas para a igreja e tal, para o mundo. Ele continua com aquele dom? Não, Deus tira, né? Ele termina, ele procura mais, não fala mais. Não é ele que cura, Jesus. Eu vou responder o irmão. Nós ele perde, né? Vou responder o irmão com esse texto aqui, ó. Pode ser que ele não exerça, Ele perde. mas eu não vou afirmar que Deus tira, baseado nesse texto aqui, ó. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou seja, dons e vocação, Deus dá sem arrependimento. Ou seja, Ele não vai te dar e vai tirar. Entende? Ele não te dá e tira. Você pode deixar de exercer porque está no pecado. Mas não significa que Deus tirou. Se você se consertar, Ele retoma. Ele restaura. A utilização dos dons, tá? Aí tem que se consertar, né? Tem que se De qualquer consertar. jeito. É isso que ele queria saber. Foi lá com o mundo. Entendeu? Foi? Ah. Ao quê? Não, vai ser tudo falado isso daí. A gente vai tratar disso tudo, porque foi o que Paulo tratou. Tudo isso. Porque o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Uma baderna. Era 5.000 pessoas falando, estou exagerando, tá, mano?
5.000 pessoas falando em língua, aquela confusão toda, ninguém entendia nada. Paulo fala: se entrar um dobro no meio de vós, o que vão achar? Vocês estão loucos? Entende? Então Paulo escreveu para organizar a igreja, instruir a igreja. Ele falou: eu não quero proibir vocês, mas eu tenho que organizar isso aí. Aí ele fala a instrução. Do Almir? Foi no negócio de curar. Dom de curar, né? Aham. Como se fosse igual ele estava falando. O Senhor chegou, ele falou assim, todos oferecendo dom, para batizar, ou a gente que escolheu ele aqui, está na igreja, eu acredito que o Senhor tem muito poder. A gente crê a palavra do Senhor. Aham. Como se fosse um enfermo que agora. O Senhor vai vir colocar a mão na boca dessa igreja, ele vai ser curado aqui. Sim. Entendeu? Sim. Eu acredito nessa forma. Sim, sim. Entendeu? O que eu entendi que ele disse é que Deus dá o dom de curar para todos. Isso eu não acredito. Eu acredito que ele pode te usar para cura em momentos específicos. Exatamente. Entende o que eu quero dizer? Ele pode te usar porque você faz parte do corpo. Mas não significa que ele vai te usar direto só para cura. Mas tem uns que ele vai dar explicitamente o dom de cura. E essa pessoa vai ser uma ferramenta para o dom de cura. Essa pessoa. Mas vamos supor assim, ele em casa, vamos supor em casa, limpa a casa. Se tiver algum enfermo pode, Exatamente. Ele Eu creio dessa maneira. Eu creio dessa maneira. Como o senhor falou, a pessoa também crê. E tem uma pessoa aqui na igreja, eu não vou falar se é homem ou mulher, e toda vez que eu vejo essa pessoa aqui, me dá vontade de orar por ela para curar. Aham. Mas eu fico receoso. Que ela não está aqui, mas eu não vou. Será? Você fica tipo assim, será que é isso mesmo? Aí eu fico. Tem que orar. Você vai falar, toda vez, então tem uma percepção. Uma percepção espiritual. Entendeu? E você percebeu, talvez eu não, mas você percebeu. Então Deus de repente quer te usar para esse irmão. É a edificação da igreja. Então, às vezes, como eu falei, saber chegar. Irmão, olha só, estava sentindo assim, sabe, disso. Tem acontecido alguma coisa com o irmão? Ele vai confirmar. Eu posso orar pela tua vida? Tu vai orar. Se for te curar, Deus vai curar. Entende? A gente vai tratar de tudo isso. Quando for do dom de língua, a gente vai tratar dessa questão, da organização, de dons e tudo. A gente vai dom a dom, e tratando, pá. Oi? Aham. Acho que eu fiquei a diferença na falando aqui. Então, essas sensibilidades assim, mano, quando vem, a gente não pode ter medo, mas sentir a direção do Espírito para fazer. E a gente sabe que a palavra nos encoraja a isso. Agora a gente tem que ir com fé. Fé. Se não tiver fé, não adianta. Amém, amados? Vamos terminar? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o nosso entendimento ele foi ampliado. Obrigado, Deus, porque nós fomos edificados pela sua palavra e pelo teu Espírito. Nos encoraja, Senhor, a desejar, a buscar isso, a ser cheio do teu Espírito, a fluir nos dons. Queremos ser ferramenta do Senhor para a edificação do corpo de Cristo e para aqueles que estão aflitos, Senhor,
ó Deus, atormentados por demônios, confusão de mente, perturbação de espírito, por aqueles que estão, ó Deus, enlutados, acamados. Deus, nos dê, Senhor, a direção, o discernimento, a sensibilidade do Espírito, ó Deus, para que o Seu nome venha a ser glorificado. Queremos, ó Deus, agir como bons dispenseiros da Tua casa. Por isso, Deus, fala conosco, ministra o nosso espírito, que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, abençoe cada um de nossos irmãos que não puderam vir. Visita cada um deles com graça, com misericórdia, com Teu amor e com a Tua bondade, com tudo aquilo que o céu tem reservado para cada um deles, Senhor, e para cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós e faça também através de nós, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Nos leve em paz, ó Deus, nos livrando de toda assalto, de toda bala perdida, de toda confusão do inimigo, Senhor. Cega o nosso adversário, uma vez mais nós oramos, Senhor, que possamos chegar em paz em nossa casa, em paz deitar, dormir e levantar, porque é o Senhor que tem nos sustentado, Deus. Muito obrigado por tudo, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com todo aquele que crê, que recebe. Se você ouvir, se diz amém. Amém. A vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, foi Ele que operou. Ele pode pedir a todos a paz do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Leia 1 Coríntios 12, ore